Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas disponibiliza 160 vagas nesta segunda-feira. Aeroporto Viracopos conta com sala multissensorial para pessoas neurodivergentes. Após pausa para manutenção, consultórios veterinários móveis retomam atendimento à população. Olá, boa tarde, 5 de janeiro de 2026, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Câmara Notícia, a primeira edição deste ano. São 12h15 e lembre-se, nós queremos você aqui participando, envie a sua sugestão, a sua opinião para a redação da TV Câmara Campinas, anote aí já o nosso WhatsApp, é o 19 97829 3776. Se você preferir, você aponte aí a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e você já entra em contato direto com a nossa redação. Mande a sua sugestão de reportagem, de programa e tudo mais aqui direto e fale com a gente. E olha só, o jornal de hoje fala de oportunidades e possibilidades. Primeira segunda-feira do ano é dia de busca por vaga de trabalho para quem está desempregado. E para a gente conferir como está a oferta de vagas, a nossa equipe está no CEPAT, o Centro Público do Trabalhador, que fica no centro de Campinas. A Cassiane Alves é quem vai trazer as informações. Boa tarde, Cassiane. Feliz ano novo. Muitas vagas e muitas oportunidades por aí? Olá, Mirna, é isso mesmo. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Início de ano, né? Ano novo, muitas pessoas em busca aí de uma oportunidade, uma nova oportunidade, uma recolocação no mercado de trabalho, primeiro emprego. Então, realmente, agora é a chance, né? É a oportunidade dessas pessoas, então, buscarem esse tão sonhado emprego novo. Nós estamos aqui no Centro Público de Apoio ao Trabalhador. A gente vai conversar com o Guilherme Damasceno, ele que é diretor de Trabalho e Renda, e vai passar para a gente quais são essas oportunidades. Boa tarde, Guilherme. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo, né, ano aí que já iniciou, como que estão os preparativos e quais são essas vagas e como que está a movimentação agora para esse começo de ano, que muitas pessoas estão em busca, né, dessa recolocação. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar com vocês. A gente começou o ano bastante animados. Hoje a gente tem 160 vagas disponíveis no CEPAT. A gente tem vagas de diferentes níveis de escolaridade, diferentes níveis de experiência. O destaque hoje no CEPAT são 40 vagas de recepcionista com uma remuneração aí de R$ 1.700. E a gente tem vagas também com salários mais altos, como mecânico reparador de refrigeração automotiva, com um salário de R$ 3.900. Então as pessoas que estão querendo começar o ano com um novo emprego, podem procurar o CEPAT, que tem vaga disponível para todos. Guilherme, além das vagas também, o CEPAT ele tem a questão de também orientar, né, as pessoas, tem cursos, como que funciona essa parte também, além das vagas disponíveis? A população que está buscando, né, se inserir no mercado de trabalho precisa de um apoio, seja com curso de qualificação, seja com uma orientação de como montar o currículo, pode nos procurar aqui no CEPAT. A gente tem equipes preparadas para fazer isso. Então, por exemplo, quem precisa de um novo currículo aí para buscar uma dessas vagas, pode nos procurar aqui. A gente sempre dá algumas dicas, né, de como a pessoa pode ter um currículo mais interessante. Uma dessas dicas é colocar quais são os seus objetivos, então qual a vaga que você está buscando. Isso é uma boa forma de chamar a atenção dos recrutadores daquela vaga específica. E a gente tem também atendimento ao empregador, então os empresários da cidade que queiram anunciar vagas no CEPAT podem nos procurar, lembrando que esse serviço é gratuito, a gente faz todo um trabalho de cadastramento dessas vagas, triagem dos trabalhadores e encaminhamento para as empresas que precisam contratar. Além disso também, né, além das vagas, não existe apenas vagas para superior completo, né, tem para todas as funções, para todos os departamentos. E Guilherme, tem mais ou menos assim uma ideia de quais foram os setores que mais cresceram, né, no final do ano para cá?
Campinas tem uma vocação muito grande para o setor de serviços, então ano passado a maior parte das vagas que foram geradas foi para esse setor, quase 70% das vagas são para o setor de serviços. Depois vem o comércio, que é um setor muito forte na nossa cidade também, que sempre está contratando, e depois do comércio vem outros setores como indústria, o agro, enfim. Como que faz então, né, para quem quer se candidatar a uma dessas vagas? Ela precisa entrar no site especificamente ou precisa trazer o currículo, vir pessoalmente aqui na sede, né, no CEPAT, Centro Público de Apoio ao Trabalhador? Guilherme. Existem duas formas do trabalhador se cadastrar para as vagas, uma delas é presencialmente aqui. A gente pede para os trabalhadores trazerem um documento com foto, a carteira de trabalho, pode ser ela física ou digital, e o currículo atualizado. O currículo é muito importante porque a gente já faz o cadastro do trabalhador com a experiência dele, a formação dele no nosso sistema, e o próprio sistema já nos diz quais são as vagas que esse trabalhador tem perfil para ocupar. Então essa é uma das alternativas, mas também existe o aplicativo da carteira de trabalho digital. O trabalhador que quiser consultar as vagas e ver se ele tem perfil para alguma das vagas disponíveis através do aplicativo, ele consegue fazer isso da própria casa dele também. É muito importante que as pessoas elas fiquem de olho também nessas vagas. Até o momento 160, mas também pode acabar rapidinho, né? Acaba rápido, essas vagas são dinâmicas, mas novas vagas também estão sempre surgindo, né? A gente tem uma equipe de captação de vagas que diariamente faz um contato com as empresas da cidade para fazer esse levantamento das vagas que estão disponíveis, das vagas que estão em aberto na cidade, e a gente está o tempo todo atualizando, colocando novas vagas à disposição. Tá certo, então muito obrigada pelas suas explicações. Tá aí então, Mirna, oportunidade aí para quem busca, né, um novo emprego, uma nova recolocação, aproveitando então até o momento 160 vagas. Então quem tem interesse é só comparecer aqui na Avenida Campos Sales, número 427, que fica aqui no centro da cidade de Campinas. Eu volto aí com você no estúdio. Muito obrigada, Cassiane, que todas essas informações. Lembrando que, olha, se você olhar lá agora, já são mais de 300 vagas disponíveis só nesta segunda-feira. Então, você pode entrar no site cepat.campinas.sp.gov.br e conferir as oportunidades de emprego aqui no CEPAT Campinas. Bem, em janeiro, a gente entrevista vários especialistas sobre temas diversos e falamos agora sobre oportunidades ainda. E nada melhor que primeira segunda-feira do mês, além das academias cheias para quem colocou como propósito a atividade física, falarmos também sobre outras metas, como transformá-las em rotina e não cair nos erros que fazem as pessoas desistirem logo no início do ano? É possível criar um plano realista? Para isso, o Câmara Notícia de hoje está conectado com o gestor de projetos, Vitor de Almeida Moreira. Vitor, seja bem-vindo aqui ao Câmara Notícia. E eu já vou falar um pouquinho, já fazer um preâmbulo. Olha, a gente tem uma estatística que fala que existe uma grande porcentagem de que pessoas que já nas primeiras semanas de janeiro, muitas vezes lá por volta do dia 12 de janeiro, já desiste do que tinha planejado, chamado inclusive 12 de janeiro de dia da desistência. Mas é possível que todas aquelas metas que eu fiz em dezembro, inclusive logo ali, ó, semana passada, que eu mantenha essas metas e o que eu devo levar em consideração para que elas aconteçam. Uma boa tarde. Boa tarde, Mina. É um prazer poder estar aqui conversando com você. E você tem toda essa estatística, ela mostra uma falha muito comum e estrutural em nós, que a gente acha que planejar é listar desejo. E é aí que a gente erra. Porque todo mundo começa o ano listando desejos, e esse é o jeito errado e é o jeito mais rápido da gente fracassar no meio de uma jornada. Então, não é listar desejos, é criar realmente um caminho para que você possa executar. Antes de listar desejos, sabe o que eu sugiro? Um trabalho que ninguém quer fazer, mas que acha importante para 2026? Escolher. A gente teve um problema de conexão, aí
com o Vitor de Almeida, mas daqui a pouquinho a nossa produção vai então colocá-lo em contato novamente aqui com o estúdio e a gente volta. Não perca, hein? Voltou? Olha lá, o pessoal tá me avisando que voltou. Vamos lá, Vitor. Tudo certo, então? Tudo certo, estamos de então volta. pode continuar explicando justamente que essa questão de lista do desejo, que as pessoas acham que isso é meta. Exatamente. Eu vou dar uma dica aqui para iniciar o ano planejando bem. Ao invés de listar desejos, sabe uma lista muito importante que ninguém faz, menina? É a lista de renúncias. O que eu vou parar de fazer? O que eu devo parar de fazer? Que eu sei que está errado. Porque muitas vezes no projeto, em gerenciamento de projeto, o único jeito de a gente ter sucesso no certo é parar de fazer o errado. Às vezes parar de fazer nos dá foco para fazer o certo. E eu desafio o pessoal a fazer uma lista de renúncias do ano, importante. Tá, então quando a gente faz essa lista de renúncias, ô Vitor, é aí que a gente chega então nessas metas reais, o que pode ser feito de acordo com a nossa realidade? É por aí? Exatamente. No meu livro eu falo exatamente isso, que um dos grandes erros nossos, a gente está muito acostumado a falar sonhe grande, né? Ah, sonhe grande. Eu acho que esse foi um erro que a gente teve devido a títulos de livros grandes aí, porque a gente não começa sonhando grande, a gente começa olhando para nós mesmos, entendendo as nossas circunstâncias, onde nós estamos, para a partir daí sonhar grande. Entende que é bem sutil a diferença? E exatamente o realismo de um plano muito bem feito começa com avaliando quem nós somos, onde nós estamos, as nossas circunstâncias atuais. Agora, fala um pouquinho desse seu livro e de que forma que as pessoas conseguem pensar, porque a gente também falou desse, né, quais os fatores que devemos levar em consideração quando a gente pensa nessa meta? Quais são os processos? Tá bom, eu fiz a lista de renúncia, eu coloquei o que eu quero fazer dentro da minha realidade. Qual o próximo passo, Vitor? Perfeito, ótimo. Bom, o meu livro, ele tem... O que acontece, menina? Só para contextualizar. Porque eu sou engenheiro, gestor de projetos, mas escrevi um livro sobre desenvolvimento pessoal, de vida e carreira. Por quê, né? Porque eu comecei a estruturar grandes projetos no país, fora do país, e eu entendi que a definição de um grande projeto, de um mega projeto, ele tem início, meio e fim, e ele tem um resultado exclusivo. Essa é a definição de vida. Então, o maior projeto de todos é a nossa própria vida. Por que não adaptar, então, as ferramentas de gerenciamento de megaprojetos para o nosso próprio dia a dia? E é exatamente aí que a gente começa com essa questão de planejar a nossa própria vida e a nossa carreira. Qual que é o passo a passo bem prático? Eu tenho 3 etapas muito simples para todo mundo fazer, para não ficar, sabe, naquela questão de vamos listar, vamos fazer. Primeiro, você precisa listar o que você quer renunciar, o que você vai parar de fazer. Depois disso, você vai listar os seus objetivos, mas não simplesmente quero perder 10 quilos. Não, você vai listar o como fazer isso. Então, cada objetivo seu vai ter que ter uma resposta de como. Porque o seu como vai preencher todo o seu ano. Você vai ver que no terceiro objetivo você vai falar assim, opa, terceiro objetivo aqui eu já não consigo colocar mais nada. Então tá aí. A partir de então você começa a testar as hipóteses e vai executando, né? Errando pequeno, eu digo. Você falou desse como, e aí eu entro numa questão. Esse como, é aí que vai entrar a rotina, aquela disciplina para a pessoa realmente dizer, eu tenho que fazer talvez isso não uma semana, não 2 semanas, mas várias vezes para eu conseguir chegar nesse processo, mas muita gente começa a se desanimar justamente nessa questão de, poxa, eu tô fazendo isso quase todo dia, até agora nada. Nesse como, eu também tenho que pensar num período de resultado real, né? Não aquilo que eu quero, porque às vezes eu quero o resultado em 1 mês, mas aquilo que eu quero, o resultado vai ser em 3. Exatamente. Não, esse ponto é perfeito, menina. Acho que uma das coisas que a gente precisa se prender quando a gente define uma meta não é no resultado imediato, é no resultado ao longo do tempo. Uma coisa que eu aprendi nas empresas é que as empresas só aceitam projetos que aumentem o valor no longo prazo, mesmo que inicialmente eles atrasem os ganhos. Olha que interessante, é o que eles chamam de investimento.
aparentemente é um custo. Por exemplo, você cansa muito, você não quer acordar cedo para ir para academia, mas quando você olha para o longo prazo, quando você deita isso no tempo, aí você se motiva pelo que está lá na frente, não pelo que você está vivendo hoje. E aí tem uma frase que eu levo para a vida, eu queria deixar com vocês aqui, que é uma filosofia de vida que não é minha, ela é do Hábitos Atômicos, um livro muito legal do James Clear, que ele fala assim, ó, a sua vida, ela nunca vai se elevar ao nível dos seus desejos ou dos seus objetivos. A sua vida, ela sempre tende a decair ao nível dos seus sistemas. O que ele quer dizer com isso? Se você não estabelece sistemas para sua rotina, o que são sistemas? Sistemas são coisas que você estabelece, que você tem que fazer o que precisa ser feito e não o que você quer fazer. Então, sabe um sistema muito claro, muito óbvio, para que todo mundo conhece? Despertador. Muita gente não gosta de acordar cedo, mas o despertador é um sistema que te faz acordar cedo, porque você precisa. Sim. Crie sistemas na sua vida. Tanto que às vezes a gente está acostumada tanto a colocar o despertador, por exemplo, para as atividades cotidianas, quem estava de recesso, muita gente acordou no mesmo horário sem despertador, para ver como o cérebro começa também a responder a isso, né? Exatamente. Os sistemas, primeiro você segue os sistemas, depois eles se tornam um processo intrínseco a você, é um hábito. Tá. E como que eu consigo, então, a partir dessas premissas, criar esse plano realista, levando em consideração o tempo, a energia e os recursos de cada um, justamente para que ele tenha, então, uma maior probabilidade de dar certo? Perfeito. Ó, o que eu sugiro para o início do ano agora? Sentem, faz lá a lista de renúncia, mas também lista uma coisa muito legal que vai te ajudar a escrever os comos dos seus desejos, né? Para cada desejo, lembre-se, escreva o como alcançar esse desejo. O como é mais importante que o desejo em si. Mas o que eu preciso para preencher esse como? Você vai definir o seguinte: o que eu faço bem? Você sabe o que você faz bem, você sabe o que as pessoas costumam elogiar em você, qual é a qualidade que as pessoas costumam ver. Você é competitivo, inclusive tem coisas que as pessoas até enxergam como uma fraqueza, mas às vezes é só um posicionamento errado seu. Se você é uma pessoa competitiva num monastério, você vai ser julgado, porque lá a competitividade ela é penalizada. Mas se você é uma pessoa competitiva e se posiciona numa equipe de vendas, lá você vai ser bonificado. Entende? O que eu faço bem? Por que entender isso é importante? Porque daí você define onde se posicionar em 2026. Às vezes, não é falta de valor, é falta de posicionamento do valor que Então, você mas já aí tem. só cortando um pouquinho, Vitor, entra também a questão do ambiente, então. Totalmente. O ambiente, ele a gente precisa mapear o ambiente que a gente está. Porque muitas vezes a gente faz uma estratégia de mudar de ambiente ou de reclamar do ambiente, quando na verdade é só uma circunstância errada. Por exemplo, às vezes eu não preciso mudar de empresa. Às vezes eu preciso mudar o que eu faço dentro da mesma empresa. É muito importante entender o ambiente e as circunstâncias. No meu livro tem eu falo muito sobre o gerenciamento de circunstâncias, sabe, Mini? É exatamente isso que eu sugiro para as pessoas. Gerencie as suas circunstâncias, porque quando você se posiciona no lugar certo, aquilo que você achava que era fraqueza pode se tornar uma força. Tá bem, então, primeiro fala pra gente o nome do seu livro, para quem quiser estar em casa e quer ler, quer se aprofundar. E uma última pergunta. Quem já fez aquela lista de sonho lá em casa, mas não tinha ainda assistido a sua entrevista, dá tempo de voltar na lista e fazer o como? Bom, vamos lá. O meu livro, o título dele é um título bem único, né? Chama Autoliderança Antifrágil. Então é muito fácil, é só colocar no Google Autoliderança Antifrágil, vai encontrar na Amazon, nos principais e-marketings. Tem lá no meu Instagram um link que vai para o meu site, onde tem a compra do livro com um brinde também, que é o @VictorAlmeidaMoreira. Então entrar no Instagram, tem um link lá na bio e vai conseguir adquirir. O livro ele é perfeito para planejar recomeços. Então é um momento muito legal de ler sobre isso, né? Faça da sua própria vida um grande projeto. E aí a sua próxima pergunta foi se dá tempo, né? Isso. Eu não fiz o como, eu fiz o sonho. Exatamente. Pega a sua lista de sonho agora e quebra elas em como, porque é dentro desse como que você vai criar os seus sistemas para 2026. Lembrando, depois que você criar os seus sistemas, faz o que precisa ser feito, não o que você quer fazer. Às vezes você não quer acordar cedo, mas você vai ter que acordar.
foca nisso. Tá certo. Então, Vitor de Almeida Moreira, gestor de projetos, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Notícia. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Grande abraço, Mineu, que agradeço. Grande abraço a todos os telespectadores. Tchau, tchau. Tchau. E a gente que está falando de oportunidade, tem também aqui em Campinas para as mulheres empreendedoras. O recadastramento das participantes da Feira da Mulher Empreendedora segue até o dia 15 de janeiro. Confira no Câmara Serviço. O programa Feira da Mulher Empreendedora segue aberto com o recadastramento das participantes até o dia 15 de janeiro na Casa da Mulher Campineira. Nós propusemos que esse recadastramento fosse feito presencialmente aqui na rua 11 de agosto, no número 412, que é onde fica a Casa da Mulher Campineira, justamente porque a gente quer conversar com essas mulheres, né? A gente não quis fazer de forma online, justamente para ter essa oportunidade de conhecê-las pessoalmente, de entender de que forma a feira tem impactado na vida delas. O atendimento está sendo realizado na rua 11 de agosto, número 412, das 9 da manhã até as 4h30 da tarde, mediante agendamento prévio. Uma das nossas ideias é, a partir do próximo ano, descentralizar para os territórios essas feiras. Então, por essa razão, nós estamos pedindo para que o recadastramento seja feito de maneira presencial. Para se recadastrar, é preciso apresentar documentação atualizada. Nós estamos solicitando o documento de identidade e um comprovante de residência aqui de Campinas. A ideia deste recadastramento é manter as informações atualizadas e, após o período de recadastramento, haverá também uma oportunidade para aquelas que querem se cadastrar, ou seja, aquelas novas participantes que querem ingressar na Feira da Mulher Empreendedora. A partir do dia 16, como existe uma demanda reprimida, ou seja, tem muitas mulheres querendo participar desse programa, a partir do dia 16 a gente vai abrir essas novas vagas de cadastramento para que elas também possam começar a participar a partir do ano de 2026. Então, a gente reforça, até o dia 15 é o recadastramento de quem já participa da Feira da Mulher Empreendedora e a partir do dia 16, a oportunidade será para novas mulheres que queiram participar da feira, que deve ser cada vez mais descentralizada aqui em Campinas. Aeroporto de Viracopos tem sala multissensorial para acolher passageiros neurodivergentes. Veja mais na reportagem de Rafael Turati. Pensando no compromisso com as pessoas neurodivergentes em ofertar um espaço acolhedor e seguro, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, agora conta com uma sala multissensorial voltada a este grupo de pessoas. Este acolhimento é voltado para passageiros, especialmente pessoas com transtorno do espectro autista, TDAH e condições do processamento sensorial que possam apresentar sinais de desconforto, ansiedade ou desregulação durante o processo de viagem, causados por fatores como ruídos intensos, iluminação forte, movimento constante e filas. Este ambiente ele traz elementos sensoriais que contribuem para a regulação de uma criança ou de um adulto que esteja em uma crise de TDAH ou de TEA, transtorno do espectro autista. Então o ambiente ele é todo pensado com elementos sensoriais, sinestésicos, auditivos, justamente para levar um conforto para essa criança ou para esse adulto. E aqui a gente tem a fibra de LED, que ela ajuda a contribuir para trazer calma e tranquilidade. Nós temos um painel tátil muito customizado para aeroporto, justamente para estimular esse momento de concentração, né? Temos uma piscina de bolinha. Criamos um ambiente similar ao avião para que a criança possa já prever o que vai acontecer lá. A sala fica localizada em um ponto estratégico logo após o raio-x do embarque doméstico.
O espaço funciona diariamente, das 7 horas da manhã até as 11 horas da noite e pode ser utilizado tanto no momento do embarque quanto durante as conexões. A permanência na sala é de 30 minutos, que é o tempo suficiente para promover uma regulação numa situação de crise, né? Isso é fruto de estudos da nossa consultoria e de estudos publicados, que é o tempo suficiente, até porque a passagem geralmente do passageiro é rápida no aeroporto, né? Então o uso é de 30 minutos. Obrigatoriamente o menor tem que estar acompanhado de um responsável ou de um pai, mãe, de um tutor legal. A criança não pode ficar aqui sozinha, né? Ela obrigatoriamente tem que estar acompanhada. A implantação da sala atende uma demanda crescente por ambientes acessíveis e sensorialmente adequados em aeroportos. A equipe que faz o atendimento e acolhimento passou por um treinamento de sensibilização e de atendimento humanizado, até mesmo para entender os elementos que estão aqui e como acolher esse passageiro, né? E toda a equipe de atendimento passou por esse treinamento, justamente para saber como atuar. Não são profissionais, terapeutas ou psicólogos, mas sim para promover um atendimento muito mais receptivo e acolhedor. E a gente fala agora sobre direito do consumidor, muita gente viajando. E olha só, o Procon de Campinas orienta sobre as novas regras de hospedagem. Elas valem para hotéis, pousadas, resorts, flats, apart-hotéis, albergues e hostels. Confira. O Procon de Campinas, a partir da Portaria 28 de 2025 do Ministério do Turismo, criou uma cartilha de orientação para a hospedagem. As regras valem para pousadas, hotéis, resorts, flats, apart-hotéis, albergues e hostels, mas não se aplicam a imóveis mobiliados residenciais alugados por meio de plataforma digital. A norma estabelece diretrizes mais claras sobre como as hospedagens devem informar e organizar a estadia do consumidor. A mudança principal é que passa a ter uma uniformização na contagem de tempo das diárias. As diárias necessariamente devem conter 24 horas. Dentro dessas 24 horas, o estabelecimento pode reservar até no máximo 3 horas para limpeza e arrumação. Isso já está valendo, né? Muitos estabelecimentos já utilizavam esse tipo de contagem de tempo para a diária de hospedagem, né? E agora o que essa portaria vem trazer é uma uniformização para que tenha maior segurança jurídica e uma melhor informação ao consumidor. A antecipação de check-in e check-out tardio podem ser cobrados. Este estabelecimento já trabalha com as novas regras. A gente vai manter aqui o nosso dia a dia com 2 horas, porque o cliente pode fazer o check-in às 2 e o check-out meio-dia. Então a gente vai manter as 2 horas, para a gente não mudar nada, mas nós vamos colocar avisos de acordo com as regras para poder deixar mais claro ainda para o nosso cliente, tanto em site como na hora do check-in, na hora que o pessoal fizer o check-in. Então é basicamente isso, mas teoricamente para a gente não muda nada. É bom ter regras que ajudam principalmente para o consumidor, porque eu trabalho em hotel, mas eu também viajo e fico em outros hotéis, então a gente se coloca no lugar das outras pessoas, então é bom para deixar muito claro, como eu falei, tem pessoas que não sabem, e também internamente para os nossos colaboradores e também para novos colaboradores que vão vir, a gente também deixar essa regra nova, que agora é lei, para ficar tudo mais fácil, né? A recomendação é pesquisar e verificar as informações antes de fechar a hospedagem. No momento da contratação ou da reserva dessa hospedagem, aquele que está fazendo contato com o consumidor, seja uma agência de turismo, seja um aplicativo de reserva de hotel, ou seja, diretamente com o estabelecimento, todas essas informações têm que estar claras. Caso o consumidor tenha algum problema, ele pode entrar em contato com o Procon pelo telefone 151 ou até fazer uma reclamação de maneira digital no nosso site procon.campinas.sp.gov.br.
Agora a gente volta a falar sobre serviços à população, porque olha só, os consultórios veterinários móveis da Prefeitura de Campinas já retomaram o atendimento ao público. O serviço voltou a funcionar depois da pausa entre o Natal e o Ano Novo, período dedicado à manutenção dos equipamentos. E quem traz as informações para a gente direto de uma das unidades é a Rúbia de Oliveira. Feliz Ano Novo e boa tarde, Rúbia. Boa tarde para você, Mirna. Boa tarde a todos. Feliz Ano Novo! E é isso mesmo, os consultórios veterinários móveis retomaram o atendimento para a população, para os pais e tutores de pets aqui na cidade de Campinas, né? Agora, ao meu lado está o secretário do Clima, o Braz Adega Júnior. Ele vai explicar para a gente o porquê foi necessário, né, essa suspensão do atendimento e como que vai funcionar os consultórios veterinários móveis a partir de hoje, que é o primeiro dia útil do ano de 2026. Secretário, boa tarde, feliz ano novo. É muito bom a gente saber que vocês continuam com esse atendimento, que vocês estão retomando esse atendimento, né? Agora, por que esse atendimento ficou suspenso alguns dias? Por que foi necessário essa suspensão? Boa tarde, feliz ano novo a todos. Olha, simplesmente foi uma parada de recesso aí desde o dia 24/12. Estamos retornando até o dia de ontem, hoje estamos retornando ao atendimento normal, e até por conta da demanda que era pequena nessa época, e a gente reorganizar as praças onde a gente vai estar levando esse serviço, esse que é um dos melhores serviços que a gente tem dentro da proteção animal dentro do nosso município. Só para você ter uma ideia, o ano de 2025 nós tivemos mais de 10 mil atendimentos dos nossos pets, sendo cães e gatos. Então a parada foi uma parada de recesso mesmo estratégico por conta da demanda que estava baixa. Exatamente, até para uma manutenção, já que esses consultórios, eles são distribuídos aí por quase todos os bairros aqui da cidade de Campinas e exige aí uma demanda de deslocamento e precisa da manutenção também, né, secretário? Sim, também. Mesmo sendo uma empresa que tem um contrato que faz esse serviço para a gente, né, há necessidade dessa demanda de manutenção. Enfim, hoje são 2 unidades que a gente tem no nosso município. Nesse momento aqui, hoje, retomando as atividades aqui no Proença, na Vila Lemos. Até o dia 15/1 agora estaremos aqui, né? E também lá no Boa Vista, em frente ao Departamento de Proteção, no DPBEA, também estaremos atendendo normalmente a partir de hoje. Excelente. E quais os atendimentos? Eu acho que sempre vale a pena a gente recapitular, né? Quais os atendimentos que são realizados nos consultórios móveis aqui da cidade de Campinas? Nos nossos consultórios móveis, nós atendemos gratuitamente todos os animais, são moradores específicos da nossa cidade de Campinas, tem que ser maior de idade, que vem trazer o tutor maior de idade, trazer o seu pet, comprovar que de fato reside na nossa cidade, né? Esse é um cuidado que a gente tem tido e falado muito, até por conta, é uma política pública do nosso município. E por sermos uma cidade conurbada, quando a gente está nos bairros mais nas fronteiras dos outros municípios, outras pessoas dos outros municípios acabam usando esse serviço. Então, por isso que a gente faz essa exigência de comprovar de fato que é um cidadão campineiro. Excelente. Além de comprovar que é um cidadão campineiro, está disponível aí aos nossos pets a microchipagem, a vacinação. De repente, se você precisa retirar os pontos, foi feita uma castração, pode trazer aqui também. Eu trago os meus pets aqui no consultório móvel. Eu vou te falar que o atendimento é excelente, todos vacinados, microchipados. A gente precisa cuidar da nossa saúde, mas hoje nós temos que entender que os nossos pets fazem parte da nossa família e a gente tem todo esse suporte aqui na cidade de Campinas. E falando em fazer parte da família, nós chegamos aqui bem cedinho, nós conversamos com um tutor, ele resgatou alguns gatinhos, né? E essa gata, ela ficou grávida, teve filhote e ele trouxe para fazer a microchipagem e também para as vacinas. E ele conversou com a gente, vamos conferir o que ele disse. Isso é importante, sobretudo para quem não pode estar fazendo em clínica, é muito importante, ajuda bastante
no cuidado com os pets, né? Uhum. E o que os seus pets vêm fazer hoje? Qual o atendimento que eles precisam? Hoje é microchipagem e uma consulta clínica para saber se está tudo bem. Tá certo. E eles são adotados? Como é que é a história deles? É resgate, A mãe é resgate e eles nasceram dela. Ela chegou com um cio em casa. Maravilha. E o que você espera para esse ano? Não só para nós humanos, mas também para os nossos pets. A gente tem visto muita gente que tem melhorado o tratamento dos animais, né? Isso é importante. É importante. A gente vê muito eles sofrendo na rua, né? E resgate é importante, castrar é importante. E eles ajudam com esse serviço. Isso é muito bom. Acha que eu não ia pegar esse aqui? Olha que coisa mais lindinha, tia! Esses 3 aqui vieram, junto com a mamãe, claro, né? E com o vovô. É vovô? O senhor ganhou presente, então? É vovô. Qual o nome do senhor, por favor? Sebastião. Seu Sebastião do quê? Honorato da Silva. O senhor faz o que hoje, seu Sebastião? Estou aposentado. Tá aposentado, mas tá curtindo essa galerinha. Esse terreno lá, plantação, galinha, planta as verduras, mandioca, milho, feijão, fava. E cuida dos bichinhos, né? Agora conta pra gente, a Mel é a mãe e esses 3 aqui quem são? Esse aqui é o Betófilo, é o machinho, essa aqui é a Belina e essa aqui é a Cacau. E eles nasceram quando? Nasceu dia 23 de novembro. Uau! 3h30 da manhã. 3h30 da manhã, olha só. Na cama da vovó. Na cama da vovó, que belezinha. E hoje o senhor trouxe eles aqui para fazer o quê? Eu vim para examinar, passar, para ver como é que estão, porque está comendo a merdinha deles. E é verme, né? Isso aí é verme. E a Cacá é muito estripuletinha, come de tudo. Então, e tem que microchipar, tem que vacinar. Qual que é a importância, na sua avaliação, esse espaço aqui que é oferecido para a gente que é tutor de pet? Olha, eu vou te falar que é uma excelente ideia de se ficasse todo direto aqui, mas fica 1 mês, 2 meses, 4 meses, sai, não sabe para onde vai e é longe, né? Para mim levar eles. E eu não tenho condições de pagar. Agora já é 4, né? E ajuda bastante, né? Ajuda. E o senhor sabe por que fica aqui 1 mês e no outro mês vai para outro bairro? Porque tá todo mundo querendo ser atendido e aí eles precisam fazer aí distribuir para os bairros. Mas que bom que o senhor veio, que o senhor trouxe os bichinhos. Um feliz ano novo pro senhor. Agora conta para mim, o senhor vai vender, vai doar ou vai ficar com eles? Não, a mulher não quer que nem dá, nem vem, nem nada. É de casa já? É de casa. Esse aqui o cara ofereceu R$1.000. Mas não, né? Não. Não tem dinheiro que pague? Não. Isso aí não. Isso aí é o xodó da casa. É isso aí. É os 3 que é xodó, né? Que nem essa aqui. Essa aqui é uma sapequinha. Essa daqui, a Cacá é uma sapequinha. É a última que saiu. Tá certo. Muito obrigada, viu? Amém. Olha, não tem preço que pague o amor, né? Que a gente sente por esses bichinhos. É você criar uma coisinha dessa e vender. É verdade. É vender hoje o dinheiro... e não é. Não tem valor, quase. Não tem preço que pague. Deixa o bichinho, é isso aí. Oi, gente, quer levar pra mim? Ai, que belezinha, que belezinha. Quero encontrar agora onde é que castra. Vamos castrar, porque tem castração também. É só falar com o pessoal do DPB, tá bom? Obrigada pela sua participação com a gente aqui no jornal. Obrigado. É isso, quem tem pet sabe muito bem da importância do atendimento do consultório veterinário móvel. Secretário, gostaria que você recapitulasse para a gente onde estão os consultórios e até quando ficarão nesses locais que estão a partir de hoje. Aqui no Proença, estamos até o dia 15/1 agora, durante a semana das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas e também atendemos no sábado das 8 às 12 horas. Isso é muito importante, esse atendimento no sábado, é algo que implantamos nesse ano de 2025 e funcionou bem, porque tem muita gente que não tem condição de trazer o seu pet durante a semana, pode trazer aos sábados, no período da manhã estamos atendendo tanto aqui no Proença quanto lá no Boa Vista.
No Boa Vista, em frente ao DPBEA. E falando em DPBEA, se você quiser saber mais sobre os animaizinhos que estão à disposição, né? Porque tem animais resgatados, muito bem cuidados e à disposição. Você acessa lá o Portal Animal. Além disso, também tem todas as informações aqui dos consultórios móveis na cidade de Campinas. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Feliz ano novo e que 2026 seja abençoado de paz e cheio de cuidado para os nossos petzinhos. Obrigado. E você que é campineiro ou da cidade e região, queira adotar um pet, um cachorro, um gatinho, nós temos lá aproximadamente 400 animais sob os cuidados do departamento. Lembrando que esses animais são todos animais que foram resgatados ou acidentados em condições muito ruins, que foram curados e estão aptos a ser adotados aí pelos nossos cidadãos da nossa região, da nossa cidade. E é um prazer ter você que queira adotar um pet. É só entrar lá no nosso portal e estamos à disposição. Muito bem, é isso, Mirna. Você sabe que às vezes a gente adotar um petzinho vai fazer toda a diferença na vida do bichinho e na nossa vida também. Voltamos ao estúdio. É isso aí, olha, eu mesma nesse período, antes da manutenção, levei um dos meus pets e agora já tem consulta nessa semana. Então você pode levar, lembrando que basta levar o comprovante de endereço e se seu animal tiver aquela carteirinha, você leva. Se não tem a carteirinha, pode ir do mesmo jeito. E olha só, a Prefeitura de Campinas inicia nesta semana a distribuição dos carnês de IPTU e da taxa do lixo. Ao todo serão entregues 528.515 carnês, a maior parte destinada a imóveis residenciais. Também estão incluindo os carnês de imóveis mistos, terrenos e de vagas de garagem, além, claro, dos comerciais. Em 2026, os vencimentos do IPTU serão em 26 de janeiro, para os imóveis não residenciais, que inclui aí comércio, indústria e serviços, e em 10 de fevereiro para as residências e terrenos. O pagamento da cota única garante um desconto de 5% e a possibilidade de parcelar o imposto em até 11 vezes. Quem optou pelo IPTU digital tem o direito a mais 1% de desconto limitado a R$ 100. Neste caso, o abatimento vale tanto para o pagamento à vista quanto para o parcelado. A segunda via do IPTU também está disponível ao contribuinte, que pode acessar o documento no site da Secretaria de Finanças na aba IPTU. Então é iptu.campinas.sp.gov.br. Também é possível fazer os pedidos de revisão de lançamento até 13 de fevereiro para quem não concordar com os valores. Os contribuintes que tiverem dúvidas podem entrar em contato com a Secretaria de Finanças pelo 3755-600, 3755-600, ou pelos canais disponíveis lá no site da Prefeitura, que é o campinas.sp.gov.br, Secretaria Finanças, página Canais de Atendimento. Lá também tem um chat que disponibiliza todo esse atendimento para o IPTU aqui de 2026. A gente tem ainda também, gente, olha, quem quiser, a gente lembra que a gente teve aí a partir da última semana o bilhete único agora em Campinas custa R$ 6,00, o Vale Transporte R$ 6,50, bilhete único escolar R$ 2,40, lembrando que a gente está inclusive na fase de cadastramento para quem precisa do bilhete único escolar, bilhete único universitário R$ 3,00 e a gente tem ainda a integração de 50 centavos e a linha centro que faz o transporte por R$ 4,33. Como vocês já viram aqui, hora das notícias do Legislativo, a gente vai falar sobre a Câmara Municipal de Campinas. Durante o mês de janeiro, que é o recesso do período legislativo, nós vamos mostrar como foi o trabalho em 2025 das comissões permanentes, das comissões especiais de estudo e das frentes parlamentares. E hoje a gente abre falando da Comissão de Política Social e Saúde, que é presidida pelo vereador Paulo Haddad. Confira.
A Comissão de Política Social e Saúde da Câmara realizou 3 reuniões durante o ano de 2025 para analisar projetos e fazer debates. O presidente, o vereador Paulo Haddad, fala da atuação do colegiado. O balanço desse segundo semestre, um balanço bem positivo, né, da Comissão de Política Social e Saúde. A comissão se debruçou em pautas importantes, né, aprovação de projetos de interesse da nossa população, projetos apresentados pelos vereadores da casa, então deliberamos sobre os projetos e também trouxemos, né, para a comissão alguns assuntos de extrema importância. Por exemplo, em agosto abordamos o câncer de ovário, um câncer que impacta muito as mulheres, então tivemos aí a presença de especialistas que puderam nos trazer informações importantes, não só do diagnóstico, mas também de prevenção, hábitos saudáveis, enfim, tudo que a mulher precisa saber para que ela possa, de alguma forma, ter um diagnóstico precoce, combater e também do tratamento do câncer de ovário. Outro tema importante que nós trouxemos, o câncer de bexiga, é algo que não se fala muito, é um tumor que muitas vezes ele cursa sem trazer nenhum tipo, né, de achado clínico ou mesmo não tem nenhuma repercussão, né, muitas vezes que possa nos dar um indício de que você está com essa patologia. Então, alguns especialistas também, oncologistas, urologistas vieram à Câmara, prestaram aí informações importantes, né? Tivemos essa oportunidade de debatermos um pouquinho algo que não é tão falado, mas não é incomum, né, na nossa população. A comissão também é responsável pela apresentação por parte da Prefeitura dos gastos do Executivo com a saúde municipal. Tivemos também a apresentação por parte do Executivo, Secretaria de Saúde e também a Rede Mário Gatti, do relatório detalhado do quadrimestre anterior, o segundo quadrimestre desse ano, apresentando tudo que foi gasto, tudo que foi feito em termos de prestação de atendimento à nossa população, enfim, os indicadores, né, da nossa saúde, alguns indicadores que melhoraram, outros que estão melhorando e alguns que precisam melhorar. Então é extremamente importante a prestação de contas, isso traz para a nossa população, para as pessoas que acompanham, os vereadores que participam da reunião, né, uma radiografia daquilo que foi feito na saúde de Campinas no quadrimestre passado. Haddad também mencionou debates em relação à saúde masculina. O Novembro Azul, né, falando aí para os homens também do câncer de próstata, dando a oportunidade de passar para a nossa população importantes informações, né, sinalizando aos homens que eles tenham uma preocupação maior com sua saúde, não deixe tudo na mão das nossas mulheres ou as nossas parceiras, que elas, né, nos provoquem no sentido de procurar ajuda médica, procurar sempre fazer um exame de controle, né, um exame periódico, enfim. Então foram temas importantes que trouxemos para serem debatidos aqui, que colaboram sobremaneira para a nossa população, para a Câmara Municipal, para os nossos vereadores. A Comissão da Mulher, em 2025, além de analisar projetos, discutiu a participação das mulheres em ocupações e o combate à violência de gênero com políticas públicas. Entre as diversas reuniões realizadas pela Comissão da Mulher em 2025, o colegiado, presidido pela vereadora Mariana Conte, formado com a participação das vereadoras Débora Palermo, Fernanda Souto, Guida Calisto e Paula Miguel, discutiu projetos como a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Campinas e o Programa de Procedimentos e Defesa Pessoal para Mulheres na cidade. Até então, a Comissão da Mulher ela nunca conseguiu ter uma composição só de mulheres, porque afinal nós não tinham mulheres suficientes para fazer a comissão. E essa também é uma
tendência, né? Na verdade, nós tivemos um crescimento da representação das mulheres no último período, isso também é uma conquista, mas a própria falta ou o fato das mulheres serem minoria no parlamento tem uma série de fatores, mas também a violência política de gênero é um desses fatores. Os trabalhos tiveram também a participação da Ocupação Maria Lúcia Petit e Laudelina de Campos Melo, que falaram sobre ocupação de mulheres em Campinas. A violência de gênero e o silêncio feminino também foi tema de um amplo debate que contou com a presença da advogada-presidente da Comissão das Mulheres Advogadas, conselheira da OAB São Paulo e membro do Observatório da Democracia da Advocacia Geral da União, doutora Mayra Recchia, e outras pessoas que estiveram na plateia. É importante dizer que o Brasil vive uma epidemia de feminicídios, a gente teve um crescimento no número de mortes de mulheres pela sua condição de mulher. Nós fizemos a discussão sobre a Secretaria da Mulher e fizemos o debate de que é importante a criação da Secretaria, mas somente a Secretaria, a criação não basta, que a Secretaria precisa ter financiamento, recurso, precisa ter contratação de profissionais, é preciso ampliação do CEAMO, das equipes do CEAMO para dar conta da demanda e do combate à violência contra as mulheres. Fizemos o debate sobre a violência política de gênero, que as mulheres sofrem quando ocupam espaços da política, como nós aqui, vereadoras, que temos também sofrido a violência política de gênero de forma sistemática, a partir do silenciamento, a partir de um boicote legislativo. É fundamental que essa casa leve a sério esse tema, porque é também uma forma de dar um exemplo, de mostrar que essa casa não compactua com a violência contra a mulher. A gente sabe que isso aparece muitas vezes nos discursos, mas apenas falar não basta, é preciso tomar uma atitude. Hora de falar de esporte aqui no Câmara Notícia, porque Ponte Preta e Guarani estrearam na Copinha na última semana. E o Rafael Turati traz as informações de como foi o desempenho dos meninos dos times campineiros. Em partida realizada na última sexta-feira em Patrocínio Paulista, a Ponte Preta estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os meninos da Macaca venceram o Coritiba por 4-2 em um jogo movimentado. O placar foi aberto por Caio aos 43 minutos do primeiro tempo. No entanto, a chuva de gols veio após o intervalo. O Coxa empatou logo no primeiro minuto com Diego Alves, mas a Ponte respondeu rápido. Aos 4 minutos, a equipe campineira voltou a ficar na frente com Matheus Caçapa. E ampliando ainda mais o placar, com Nicolas fazendo o terceiro gol aos 7 minutos da segunda etapa. Guilherme Porto chegou a diminuir para os paranaenses, mas Nicolas marcou seu segundo gol no jogo aos 27, selando o placar definitivo. Ponte Preta 4, Coritiba 2. Se a Ponte Preta venceu na estreia, o seu rival Guarani começou a jornada na Copinha de um jeito bem diferente. O Bugre foi derrotado pelo Atlético por 1-0 em duelo válido pelo Grupo 7. A partida aconteceu na noite do último sábado, no estádio Tonicão, em Assis. O balde de água fria veio cedo demais, logo aos 22 segundos de jogo. O meia Kaique José arriscou de fora da área e pegou o goleiro bugrino de surpresa, marcando o único gol da partida. Atlético 1, Guarani 0. Olha, a Ponte já está em campo lá em Patrocínio Paulista contra o Meia-Noite. Daqui a pouquinho, com certeza amanhã você confere aqui qual foi o resultado desse jogo. Mas ainda em relação ao primeiro jogo, a Ponte é só em frente. Olha, primeira colocação do grupo 14. Já o Guarani, com a derrota, ocupa aí o terceiro lugar no segundo e nenhum ponto somado. Então a gente tem aí o próximo compromisso do Guarani, então vai ser nesta terça-feira, com todas as energias na recuperação dessa competição. Então o time vai voltar amanhã contra o Assisense às 6h45 da noite e claro, a gente vai acompanhando o desenvolvimento dos nossos times aqui de Campinas também
nessa competição. Vamos falar agora de economia. A gente falou hoje de planejamento, falamos de emprego e também vamos falar de impostos. Falamos agora há pouco que, inclusive, a prefeitura já começa a distribuir os cartões de IPTU e no quadro, na ponta do lápis, vamos dar dicas de planejamento financeiro para os impostos do início do ano. Confira com Rafael Turati. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é um assunto muito importante para mim, para você que está em casa, para o professor também, que é a questão dos impostos do início do ano, os impostos que a gente paga no começo do ano. Por isso eu estou aqui com o Pedro Manuel, professor de Gestão e Negócios, que vai te trazer dicas para você que está em casa de como, né, se organizar financeiramente para não passar aperto na questão do pagamento desses impostos, principalmente, né, professor, o IPVA e o IPTU, né? Verdade, Rafael, obrigado pela oportunidade, obrigado aos espectadores. Eu gostaria de dizer que o mês de janeiro é um mês de desafios, né? Passamos pelas festas, foi tudo muito bom, mas o ano começa no mês de janeiro e com ele os desafios. E os desafios já começam com IPVA, IPTU, licenciamento seguro de residência. De veículos. De veículos, né? Então, o que eu costumo dizer? O ideal, a chave está no planejamento, viu, Rafael? Porque se você consegue, durante o ano, fazer um planejamento que guarde R$100, né, como um fundo de reserva para essas despesas, quando chega o mês de janeiro, você está meio que tranquilo. Ou melhor ainda, se não consegue fazer a reserva, que está difícil fazer reserva, né? Mas que guarde a primeira parcela do 13º, porque você guarda a primeira... O pessoal que conseguiu guardar 13º salário... Já tá mais tranquilo. E quem não conseguiu, professor, ainda tem como... Sim, nem tudo tá perdido, tem solução. A minha solução é, se você tem uma reserva, pague à vista. Normalmente, os descontos vão até 10%, então é interessante, Rafael, pagar à vista. Se não tem essa reserva, pague aí, né? O governo ele parcela isso aí sem juros, sem nada, em até 3 vezes. Algumas situações até 5. Eu só não aconselho 5 porque já tem um acréscimozinho, tá? Então, assim, outra ideia. Não reservou, vou ter que parcelar. Procure não utilizar cartão, sabe? Eu pago no cartão e parcelo, porque as taxas do cartão de crédito são altas. Ou, não tenho cartão e vou financiar. Não faça isso porque você já começa o ano, né, com uma sobrecarga aí de pagamento de juros, né? E isso vai comprometer a sua renda aí no restante do ano. Professor, então a primeira dica então é a questão do planejamento da organização financeira ali. Essa é a primeira dica. Eu digo que é uma das mais importantes. Como segunda dica, tá? Algumas pessoas têm direito à isenção. Então é interessante buscar, por exemplo, pessoas com deficiências que podem, junto ao site do Detran, até mesmo Poupa Tempo, verificar se ela classifica, ela tem direito a essa isenção. Buscar informações sobre os... Exatamente, porque essas informações são importantes. Na questão do IPTU, tem alguns imóveis também, né, que o proprietário ele tem a isenção, né, como aposentado, algumas doenças, então ele pode entrar no site da prefeitura do município e verificar também essa questão de isenção, porque isso vai ajudá-lo aí durante o ano também. E professor, normalmente esses valores costumam sofrer alterações anuais, né, devido ao cálculo base, à inflação e também pelas políticas locais, né? Pois é, Rafael. E nós estamos com a Selic em 12%, né? E a taxa Selic é um dos indicadores aí que norteiam exatamente esses aumentos, né? Então, eu sempre aconselho que nós temos que prever um pouco esse aumento, né? Às vezes,
Se você imagina que vai ter um aumento de 3, 4, 5%, já planeje, já faça uma reserva de um percentual maior. Por quê? Porque aí você está preparado para esse aumento e, além disso, né, você paga e ainda te sobra uma quirelinha, como dizia lá, como a gente diz lá em Minas, sobra um pouquinho ainda para guardar na poupança. E o professor também consultar as tabelas de reajustes, tanto do IPVA, né, que é o Imposto sobre a Propriedade do Veículo Automotores, também conferir a tabela do IPTU, que é o Imposto Predial do Territorial Urbano. Exatamente. A consulta, olha só, informação é poder. Se você puder consultar, saber de forma antecipada o quanto você vai pagar, qual vai ser o aumento, esse é a base de um bom planejamento. E professor, você falou da questão da reserva de emergência, né? Como que a pessoa cria essa reserva de emergência? Qual que é o primeiro passo para ela fazer essa reserva de emergência para conseguir pagar, né, os impostos e também as outras contas? Excelente pergunta, Rafael. Todo início, ele é difícil, então vai muito da disciplina, tá? Então o que você pode começar? Pegando o seu salário ali, bruto, do salário bruto mesmo, aquele que você recebe antes de pagar qualquer coisa, você determina, vou guardar 10%. Então imagina que se você ganha R$2.000, você vai guardar 200. Bom, mas 200 para guardar nesse início, então comece com 5%, mas comece, não importa, porque 10% é o ideal. Porque quando você entra na disciplina de todo mês, de pegar esse recebimento, pegou lá, primeira coisa que você separa é esse fundo de reserva, 10%. Todo mês você vai guardando. O que representa? Representa que para o próximo ano você sempre tem uma reserva. Furou um pneu, quebrou alguma coisa, acabou o gás à madrugada, você tem o dinheirinho lá que é do seu fundo de reserva. E o professor, e essa reserva também para quem não se organizou financeiramente é fundamental para essa questão dos impostos, porque não pode deixar de pagar isso, porque senão a pessoa se complica, né? Um ponto importante é que vou dar um exemplo do licenciamento, né, de veículos, né, IPVA. Nós pagamos, né, quando você compra o veículo, você paga IPI, você paga toda a tributação do veículo, né? Mas nós temos ainda o IPVA por 20 anos, né, no estado de São Paulo, para que você tenha a isenção dele. Porém, se você está inadimplente, além do seu nome no cadastro, né, de restrição ao crédito, você também, numa blitz, você tem apreensão do veículo, né? Na verdade, nós não somos proprietários, nós temos só o direito de uso, né? Por quê? Uma falta de pagamento, o seu veículo ele sofre aí busca e apreensão ou é apreendido, daí entra mais despesas como o pátio, né? Então aí para você ir lá regularizar ainda mais, ainda tem as despesas diárias, né? E o professor, como você falou, né? Se eu não me engano, o IPTU normalmente ele pode ser pago em 11 parcelas e o IPVA são em 5, mas o mais aconselhado é pagar à vista, né? Sempre à vista. Toda e qualquer compra, seja do IPVA, seja do IPTU, pague à vista. Por que pagar à vista? Porque o pagamento à vista te gera um desconto que pode chegar até 10%. Então esse 10% que você ganha já pode ser o inicial do seu fundo de reserva. E a pessoa, né, o pessoal que não consegue pagar à vista, vai ter que parcelar. Tomar cuidado também para não prejudicar os próximos meses, né? O que eu costumo dizer de parcelamento, tá? Posso usar aqui uma analogia? Pode. Rafael, você me permite? Opa. A analogia das pessoas que vão ao mercado fazer a compra mensal e parcelam 3 vezes no cartão de crédito, tá? Então, aquele mês a pessoa foi lá, fez uma compra, sei lá, de R$500, parcelou 3 vezes, né? Então, saiu com aquela sensação boa, olha, comprei minha compra e parcelei. Porém, no próximo mês ela vai ter que ir ao mercado novamente comprar. E aí o que vai acontecer? Ela vai ter aquela compra que ela vai comprar, mais a parcela da outra que ela parcelou. E sucessivamente. Vai ter um momento que ela vai precisar ir ao mercado, ela tem um número de parcelas já que ela parcelou da compra e ela não vai conseguir. Então, o ideal é, se parcelar, parcele sem juros.
E olha, é difícil, né? Nós vivemos numa situação econômica global, né? Tá todo mundo, a rescisão está em todos os países. Mas o que nós temos que pensar? Cada indivíduo tem que pensar na sua família, tem que pensar na sua conta, na sua situação financeira. Por que isso é importante? Porque se eu tenho alguns parcelamentos, eu tenho que abrir mão de daquela pizza, daquela cervejinha final de semana. Eu tenho que, de fato, me restringir alguns passeios, alguns lazeres, para que eu elimine aquele parcelamento e eu possa respirar, e aí sim eu posso colocar na minha programação, né, um cineminha, um lazer com a família. Você tocou no assunto importante, né? A pessoa evitar, né, gastos supérfluos, né? Por exemplo, a pessoa viu que a vida financeira dela não está tão boa, ela tem que se organizar, e a organização começa através disso, né? Focar no que realmente é importante, é prioritário, para depois pensar no lazer, em alguma roupa nova e assim por diante, né, professor? Exatamente. Eu vou usar uma frase que não é minha, de Napoleão Hill, que ele diz o seguinte: o importante, né, nós estamos num momento, né, de redes sociais, em que as pessoas querem postar, né? Elas querem estar, né, todo mundo viajando, lugares maravilhosos, né? Então, normalmente elas querem postar que elas estão no status, que estão bem, né? E isso, para que você tenha essa demanda, faz com que você não consiga ter o seu orçamento organizado, porque você vai para lugares, você vai comprar o que você não precisa exatamente para mostrar um status que você não tem, tá? Então, o que seria o ideal? O ideal é que você viva com o básico, né, sem necessariamente ostentar, mas tenha um planejamento. Por quê? Se você vive de forma mais simples, mais econômica, você sempre vai ter um recurso, vai ter um fundo de reserva, não vai ter um aperto, né, porque a nossa economia é flutuante, então você sempre vai estar numa situação estável, melhor do que aquela pessoa. Isso não é sinal de que é bom ou ruim, mas do que aquela pessoa que gosta de né, ter um status em que o salário dela não comporta ou a renda dela não comporta. Professor, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma coisa que você queira falar para o pessoal que está em casa, de como economizar, né, de como não se enforcar, né, com as dívidas nessa questão dos impostos de início de ano, principalmente o IPVA e o IPTU? Tenho sim. Olha, nós estamos falando aqui, né, dos impostos, né, o IPVA, o IPTU, mas nós temos que lembrar que nós temos material de escola das crianças, né? Nós temos matrículas das escolas, né? Então, quando a gente fala aqui, né, dos tributos, né, que são os mais importantes, né, então a gente dá um foco maior, mas você tem que ver, né, que o material escolar teve um grande aumento aí nos últimos, né? Então a dica é sempre, eu sei que eu tenho que comprar material escolar para as crianças, já começa a comprar antes. Por quê? Do final do ano para o início há sempre um aumento, porque aumenta a demanda. Então, se eu preciso comprar caderno, coisas básicas, né, já compro de forma antecipada, que é uma forma de economizar. Uma outra questão também que é importante trazer, que o início do ano, tá? A nossa economia ela fica um pouco estagnada, ou seja, é popular falar, mas o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval. E o Carnaval esse ano é só em fevereiro. Então, a partir de fevereiro que parece que o Brasil volta a caminhar. Então, o mês de janeiro, vocês vão perceber que esse mês ele é meio lento. Aí as pessoas ficam na expectativa do Carnaval e aí, normalmente, sem ter um fundo de caixa, gastam já o que não tem, né? E aí o que acontece? Quando o ano começa, que é o mês de março, aí as pessoas estão apuradas, devendo para banco, com restrição nos nomes, né? Então, para que isso não aconteça, né, nesse mês de janeiro, evite gastos supérfluos, evite aquela viagem que você não programou, né? Material de escola tem muito... Eu acompanho, né? Acompanho adolescentes, né? Que tem muito aquela questão do marketing, né? De uma bolsa que custa R$500, que tem lá, eu não sei o quê. Evite os rótulos, né? Evite essas propagandas. Por quê? Porque às vezes você pode comprar uma mesma bolsa com a mesma qualidade, pagando 60.
Professor, muito obrigado por todas essas dicas, né, por todas essas orientações, essa aula para o pessoal que está em casa. Essa questão, né, de como economizar, né, de como começar um ano tranquilo, principalmente dessa questão dos impostos, porque já chega o ano, já chegam os novos impostos também. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, viu? E pessoal, ó, não se esqueça de nos acompanhar no nosso canal no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço, até o próximo Na Ponta do Lápis. Vamos agora então à previsão do tempo, porque a segunda-feira amanheceu com o sol, com muitas nuvens durante o dia, o que permanece à noite e alguns períodos nublado. Para amanhã, olha só, será parecido com hoje, com sol entre nuvens, mas a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura ficará entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. Então a gente vê que deu uma refrescada aí. E agora, claro, a gente encerra o nosso telejornal. Continue na programação da TV Câmara Campinas. O Câmara Notícia volta nesta terça-feira. Uma boa tarde para você.